Existe algo profundamente transformador em histórias onde o impossível se torna realidade. Narrativas onde os fracos vencem os fortes, onde os poucos derrotam os muitos, onde a lógica humana é completamente virada de cabeça para baixo. A história de Gideão e seus 300 guerreiros é exatamente isso. Um relato extraordinário que desafia tudo o que conhecemos sobre estratégia militar, poder bélico e probabilidades matemáticas. Esta não é apenas mais uma história bíblica antiga empoeirada nas páginas do Antigo Testamento. É um testemunho poderoso sobre fé, obediência radical e como Deus frequentemente escolhe os mais improváveis para realizar seus propósitos mais extraordinários. É sobre um homem comum, cheio de medos e inseguranças, que foi transformado em um líder corajoso que mudou o destino de toda uma nação. Quando pensamos em grandes generais da história, lembramos de Alexandre, o Grande, com seus exércitos massivos conquistando impérios. Pensamos em Napoleão Bonaparte, com suas estratégias militares brilhantes. Pensamos em líderes que comandavam dezenas de milhares de soldados treinados, equipados com as melhores armas de suas épocas. Mas Gideão? Gideão venceu uma batalha impossível com apenas 300 homens armados com tochas, jarros de barro e trombetas. Como isso foi possível? O que tornou essa vitória tão extraordinária? E mais importante, o que essa história milenar pode nos ensinar hoje, em nossa vida moderna, sobre fé, coragem e confiança em algo maior que nós mesmos? O contexto histórico: Israel sob opressão. Para compreender verdadeiramente a magnitude do que Gideão realizou, precisamos primeiro entender o contexto sombrio em que Israel se encontrava. O livro de Juízes, onde esta história está registrada, descreve um dos períodos mais turbulentos e caóticos da história israelita. Após a morte de Josué, o grande líder que havia conduzido o povo de Israel à terra prometida, a nação entrou em um ciclo devastador que se repetiria por gerações. Era um padrão previsível e trágico. O povo servia a Deus, experimentava prosperidade e paz, depois gradualmente se afastava de Deus, começava a adorar ídolos das nações vizinhas, e consequentemente enfrentava a opressão de inimigos externos como disciplina divina. Então, em seu desespero, clamavam a Deus, que levantava um libertador chamado Juiz, para resgatá-los. No tempo de Gideão, Israel estava sob a brutal opressão dos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente. Não era uma ocupação comum. Era uma devastação sistemática e cruel que durava já 7 longos anos. Imagine viver em constante terror, sabendo que a qualquer momento hordas de invasores poderiam surgir no horizonte. A Bíblia nos dá detalhes vívidos dessa opressão. Os midianitas não eram apenas conquistadores que cobravam impostos ou tributos. Eles eram destruidores implacáveis. Chegavam como nuvens de gafanhotos, em números incalculáveis, com seus camelos e tendas, invadindo a terra como uma praga devastadora. Sua estratégia era simples e eficaz: destruir completamente os meios de subsistência de Israel. Cada vez que os israelitas plantavam suas colheitas, trabalhando arduamente nos campos sob o sol escaldante, os midianitas apareciam exatamente no tempo da colheita. Eles destruíam tudo: grãos, vinhas, olivais. Saqueavam os rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Não deixavam absolutamente nada para sustentar a vida em Israel. Era uma estratégia de fome calculada, projetada não apenas para dominar, mas para destruir completamente a capacidade de sobrevivência do povo. O resultado foi catastrófico. Israel foi reduzido à pobreza extrema. As pessoas não tinham mais casas seguras para viver. A Bíblia registra que os israelitas foram forçados a fazer esconderijos nas montanhas, em cavernas e em fortificações naturais. Imagine a humilhação: o povo que havia conquistado a terra prometida sob Josué, que havia derrubado as muralhas de Jericó, que havia vencido reis poderosos, agora vivia como fugitivos em seu próprio território, escondendo-se em cavernas como animais acuados. As famílias israelitas viviam com fome constante. Crianças choravam pedindo pão que seus pais não podiam fornecer. Anciãos fracos definhavam sem alimento adequado. A desnutrição era generalizada. Não havia segurança, não havia prosperidade, não havia esperança. 7 anos de opressão ininterrupta haviam quebrado o espírito da nação. Era nesse contexto de desespero absoluto, quando tudo parecia perdido, quando não havia exército organizado, quando não havia líder à vista,
quando o povo estava quebrantado e humilhado, que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. E ele escolheria o homem mais improvável para liderar essa revolução. O homem improvável. Quem era Gideão? Se você fosse escolher alguém para liderar uma revolução militar contra um exército opressor massivo, quem você escolheria? Provavelmente alguém com experiência militar comprovada. Talvez um general respeitado, ou pelo menos um guerreiro conhecido por sua bravura. Alguém de uma família influente, com recursos e conexões políticas. Alguém que inspirasse confiança imediata. Gideão não era nada disso. Quando encontramos Gideão pela primeira vez no relato bíblico, ele não está liderando tropas, planejando estratégias ou discursando para multidões. Ele está escondido, malhando trigo secretamente no lagar, um lugar usado para esmagar uvas, não para debulhar grãos. Por que num lagar? Porque lagares ficavam em áreas mais baixas, menos visíveis, onde Gideão poderia trabalhar sem ser detectado pelos midianitas que constantemente patrulhavam a terra, procurando confiscar qualquer alimento. Este detalhe nos revela muito sobre o estado mental e emocional de Gideão. Ele era um homem vivendo em medo constante, tomando precauções extremas apenas para processar um pouco de trigo para alimentar sua família. Não havia nada de heróico ou impressionante em sua situação. Ele era, em todos os sentidos práticos, um homem comum tentando sobreviver em tempos extraordinariamente difíceis. Sua própria autodescrição confirma isso. Quando Deus o chamou para sua missão, Gideão protestou vigorosamente: "Ah, Senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai." Esta declaração é carregada de insegurança e senso de inadequação. Primeiro, ele aponta que seu clã era o mais fraco na tribo de Manassés. Na estrutura social israelita, isso significava falta de influência política, recursos limitados, pouco respeito social. Não havia exército familiar para comandar, não havia riqueza para financiar uma campanha militar, não havia nome respeitado para reunir seguidores. Segundo, mesmo dentro dessa família fraca e insignificante, Gideão se considerava o menor, o menos importante. Talvez ele fosse o filho mais novo, tradicionalmente o de menor status. Talvez ele simplesmente não se visse como alguém especial. Essa combinação, família fraca, posição inferior dentro dessa família, fazia de Gideão, em termos humanos, uma das pessoas menos qualificadas em todo Israel para liderar uma revolução. E exatamente por isso Deus o escolheu. Este é um padrão que vemos repetidamente nas Escrituras. Deus tem um histórico notável de escolher os improváveis, os subestimados, os que a sociedade descartaria. Moisés, que se considerava incapaz de falar bem, foi escolhido para confrontar o faraó. Davi, o pastor adolescente mais novo da família, foi escolhido para ser rei. Maria, uma jovem desconhecida de Nazaré, foi escolhida para ser mãe do Messias. Pedro, um pescador impulsivo e sem educação formal, tornou-se líder da igreja primitiva. Por que Deus opera assim? Porque quando o fraco realiza o extraordinário, quando o improvável alcança o impossível, fica absolutamente claro que não foi capacidade humana que produziu o resultado. Foi o poder divino operando através de fragilidade humana. A glória vai para quem realmente merece. Gideão personificava essa verdade perfeitamente. Ele não tinha credenciais impressionantes, não possuía carisma natural de liderança, não vinha de uma linhagem poderosa. Era simplesmente um homem assustado debulhando trigo escondido, preocupado com a sobrevivência de sua família. E Deus estava prestes a transformá-lo no libertador de Israel. O chamado divino, um encontro que muda tudo. O encontro entre Gideão e Deus, mediado por um anjo, é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento. Há camadas profundas de significado, ironia divina e transformação pessoal nessa narrativa. A cena começa com o anjo do Senhor aparecendo a Gideão enquanto ele trabalhava secretamente no lagar. A saudação inicial do mensageiro divino é surpreendente: "O Senhor é contigo, homem valente e valoroso." Imagine a ironia desse momento. Gideão estava literalmente se escondendo, trabalhando num lugar incomum para evitar detecção, vivendo em medo, e o anjo o chama de valente e valoroso. Esta saudação não era uma descrição do que Gideão era naquele momento, mas uma declaração profética do que ele se tornaria.
Deus frequentemente nos vê não apenas como somos, mas como seremos quando seu propósito for cumprido em nossas vidas. Ele enxerga potencial onde vemos apenas fraqueza, vê coragem onde sentimos apenas medo, vê vitória onde experimentamos apenas derrota. A resposta de Gideão, porém, revela sua verdadeira condição espiritual e emocional. Ele não aceitou a saudação com gratidão. Em vez disso, descarregou sua frustração acumulada. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Esta resposta é brutalmente honesta. Gideão estava questionando Deus abertamente. Ele crescera ouvindo histórias gloriosas sobre os milagres do Êxodo, a divisão do Mar Vermelho, o maná no deserto, a conquista de Canaã. Mas essas histórias pareciam contos de fadas distantes comparadas à realidade brutal que ele vivia. Onde estava o Deus poderoso de seus antepassados? Por que eles estavam sofrendo tanto se Deus realmente estava com eles? Essa honestidade crua é notável. Gideão não escondeu suas dúvidas ou embalou suas palavras em linguagem religiosa educada. Ele expressou sua decepção, sua confusão, seu senso de abandono. E surpreendentemente, Deus não o repreendeu por isso. Em vez disso, deu-lhe uma missão. Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? A ordem era clara e direta. Deus estava comissionando Gideão para ser o libertador que Israel desesperadamente precisava. Note a frase interessante. Nesta tua força. Que força? Gideão não demonstrara nenhuma força. Estava escondido, questionando, duvidando. Mas Deus viu algo nele que ele mesmo não via. A resposta de Gideão foi o protesto que já mencionamos sobre sua família fraca e sua posição inferior. Era uma objeção completamente razoável do ponto de vista humano. Como alguém sem recursos, sem exército, sem credenciais poderia libertar uma nação inteira de um inimigo poderoso? A resposta de Deus foi simples mas profunda. Certamente, eu serei contigo. Não era sobre o que Gideão tinha ou não tinha. Era sobre quem estaria com ele. Não eram as qualificações de Gideão que importavam, mas a presença e o poder de Deus operando através dele. Mas Gideão ainda não estava convencido. Ele pediu um sinal, uma confirmação tangível de que realmente estava falando com um mensageiro divino e não tendo uma alucinação causada pelo estresse. Preparou uma oferta, um cabrito e pães ázimos, e quando o anjo tocou a comida com seu cajado, fogo subiu da rocha e consumiu tudo. Então o anjo desapareceu. Nesse momento, Gideão percebeu com quem havia estado falando. O terror o dominou, ele havia visto o anjo do Senhor face a face. Segundo a crença israelita, ver Deus significava morte certa. Mas Deus o tranquilizou. Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Este encontro transformador foi apenas o começo. Gideão havia sido chamado, mas sua jornada de transformação de um homem temeroso em um líder corajoso estava apenas começando. E Deus tinha uma série de testes preparados para fortalecer sua fé antes da batalha impossível. Os testes de fé. Preparando um líder, Deus raramente chama alguém para uma grande missão e depois imediatamente os lança na tarefa final. Geralmente há um período de preparação, uma série de desafios progressivamente maiores que fortalecem a fé, constroem caráter e desenvolvem confiança na provisão divina. Com Gideão, não foi diferente. A primeira missão que Deus deu a Gideão parece estranha à primeira vista. Antes de confrontar os midianitas, antes de reunir um exército, antes de planejar estratégias militares, Gideão tinha que lidar com um problema interno: a idolatria em sua própria família e comunidade. Naquela mesma noite do encontro com o anjo, Deus instruiu Gideão a fazer algo radical e perigoso: derrubar o altar de Baal que pertencia a seu próprio pai, Joás, cortar o poste de Acerá que estava ao lado dele, e construir um altar apropriado ao Senhor no topo daquela fortificação. Então, deveria oferecer um sacrifício usando a madeira do poste de Acerá como lenha. Esta ordem era carregada de significado. Baal era o deus cananeu da fertilidade e das tempestades, amplamente adorado na região. Acerá era a deusa associada a ele.
Esses ídolos representavam exatamente porque Israel estava sob opressão, eles haviam abandonado o verdadeiro Deus para servir deuses falsos. Antes que pudesse libertar Israel externamente, Gideão precisava confrontar a rebelião espiritual internamente. Mas havia um problema prático enorme. Fazer isso significava desafiar não apenas seu pai, mas toda a comunidade que adorava esses ídolos. Era social e potencialmente fisicamente perigoso. As pessoas levavam sua adoração idólatra muito a sério e poderiam facilmente se voltar violentamente contra quem destruísse seus lugares sagrados. Gideão obedeceu, mas sua forma de obedecer revela que ele ainda estava lutando com o medo. A Bíblia nos diz que ele fez tudo à noite, porque tinha medo de sua família e dos homens da cidade. Não foi um ato de desafio corajoso à luz do dia. Foi uma obediência tímida executada na escuridão. Mas era obediência, e Deus honrou isso. Na manhã seguinte, quando os homens da cidade descobriram que seus ídolos haviam sido destruídos, ficaram furiosos. Investigaram e descobriram que Gideão era o responsável. Formaram uma turba e foram à casa de Joás exigindo: tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá que estava junto dele. Era o momento da verdade. Gideão poderia ser executado ali mesmo. Mas algo extraordinário aconteceu. Seu próprio pai, Joás, cujo altar havia sido destruído, defendeu Gideão com uma lógica brilhante. Porventura, pleiteais vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Se ele é Deus, por si mesmo pleiteie, pois derribaram o seu altar. Em outras palavras, se Baal era realmente um Deus poderoso, ele deveria ser capaz de se defender. Por que um Deus precisaria de humanos para vingar sua honra? Este argumento expôs a impotência total dos ídolos e salvou a vida de Gideão. Após este incidente, Gideão recebeu um novo nome, Jerubaal, que significa Baal contenda contra ele, um lembrete permanente de sua vitória sobre a idolatria. Este primeiro teste foi crucial. Gideão havia demonstrado que estava disposto a obedecer a Deus mesmo quando era assustador, mesmo quando significava confrontar sua própria família e comunidade. Ele havia dado o primeiro passo de fé, e Deus o havia protegido das consequências potencialmente fatais. Mas Gideão ainda tinha dúvidas. Mesmo depois deste milagre de proteção, mesmo depois de ver Deus validar suas ações, ele ainda precisava de mais confirmação antes da grande batalha. E Deus, pacientemente, forneceu isso através do famoso episódio do velo. Gideão colocou um velo de lã na eira e pediu a Deus um sinal específico, que o velo ficasse molhado de orvalho enquanto todo o chão ao redor permanecesse seco. Na manhã seguinte, foi exatamente isso que aconteceu. Ele espremeu o velo e encheu uma tigela de água. Mas Gideão, ainda inseguro, pediu o sinal inverso na noite seguinte, que o velo permanecesse seco enquanto o chão ao redor ficasse molhado. E novamente, Deus atendeu seu pedido. Alguns criticam Gideão por esta aparente falta de fé, por pedir sinais repetidos. Mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, pacientemente forneceu a confirmação que Gideão precisava. Isso nos mostra algo importante sobre o caráter de Deus. Ele entende nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossas necessidades humanas de confirmação quando enfrentamos tarefas impossíveis. Agora Gideão estava pronto. Ele havia confrontado a idolatria, havia sido protegido por Deus, havia recebido confirmação dupla de que Deus realmente estava com ele. Era hora de reunir um exército e enfrentar os midianitas. Mas Deus tinha mais uma surpresa preparada, uma que desafiaria toda a lógica militar e testaria a fé de Gideão de uma maneira completamente inesperada. O exército reduzido. Quando menos é mais. Quando Gideão finalmente reuniu coragem para convocar um exército, a resposta foi encorajadora. 32.000 homens se apresentaram, prontos para lutar contra os opressores midianitas. Não era um número gigantesco, especialmente considerando que o exército inimigo era descrito como incontável, como gafanhotos em multidão, com camelos sem número como a areia à beira-mar. Mas 32.000 era um começo respeitável. Qualquer comandante militar sensato ficaria satisfeito com esse número. 32.000 soldados motivados, lutando por sua liberdade e pela sobrevivência de suas famílias, poderiam potencialmente causar danos significativos mesmo contra um inimigo superior em números. Com estratégia adequada,
armamento correto e liderança sólida, talvez pudessem ter uma chance. Mas então Deus disse algo completamente chocante a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Leiam isso novamente. Deus estava dizendo que 32.000 soldados contra um exército incontável era muito. Estava dizendo que com esse número, haveria o risco de Israel atribuir a vitória à sua própria força militar em vez de reconhecer que foi Deus quem os libertou. Esta declaração revela algo profundo sobre os propósitos de Deus. Ele não estava interessado apenas em dar a Israel uma vitória militar. Ele queria restaurar sua fé, queria que reconhecessem sua dependência total dele, queria que a vitória fosse tão obviamente sobrenatural que não pudesse ser explicada por estratégia humana ou força militar. Então Deus instruiu Gideão a fazer um anúncio: qualquer que for medroso e tímido, volte e retire-se. Esta era uma provisão da lei mosaica para a guerra. Aqueles que tinham medo eram dispensados porque o medo é contagioso e pode desmoralizar um exército inteiro. O resultado foi devastador do ponto de vista militar. 22.000 homens foram embora. Mais de 2/3 do exército evaporou com um simples anúncio. Restaram apenas 10.000 soldados. Imagine Gideão neste momento. Ele havia finalmente reunido coragem suficiente para convocar um exército. 32.000 homens eram reconfortantes, mesmo contra um inimigo numericamente superior. Mas agora, vendo 22.000 homens virarem as costas e irem embora, o antigo medo deve ter começado a retornar. 10.000 contra dezenas ou centenas de milhares? As probabilidades já eram impossíveis, mas pelo menos havia algum conforto nos números anteriores. E então Deus falou novamente: ainda o povo é muito. Ainda muito? Como 10.000 soldados contra um exército massivo poderia ser muito? Mas Deus tinha um plano específico, um teste específico para reduzir o número ainda mais. Deus instruiu Gideão a levar os homens até a água. A maneira como bebessem determinaria quem ficaria e quem seria dispensado. Aqueles que se ajoelhassem para beber seriam dispensados. Aqueles que levassem água à boca com as mãos, lambendo-a como um cão, permaneceriam. O teste parece estranho à primeira vista. Por que a maneira de beber água importaria? Provavelmente tinha a ver com vigilância. Aqueles que se ajoelhavam completamente para beber deixavam-se completamente vulneráveis, perdendo de vista os arredores. Aqueles que usavam as mãos podiam manter os olhos no horizonte, permanecendo alertas a qualquer ameaça. Era um teste prático de prontidão e vigilância em situação de combate. O resultado? Apenas 300 homens beberam levando água à boca com as mãos. 300 de 10.000. 300 de 32.000 originais. Uma redução de mais de 99%. Deus disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei e entregarei os midianitas em tuas mãos. Todo o restante do povo, cada um volte para o seu lugar. 300 homens. Contra um exército descrito como inumerável. Contra guerreiros experientes montados em camelos. Contra uma coalizão de midianitas, amalequitas e povos do Oriente que haviam oprimido Israel por 7 anos. As probabilidades não eram apenas improváveis, eram absolutamente impossíveis do ponto de vista humano. E era exatamente esse o ponto. Quando 300 homens derrotassem dezenas de milhares, quando Israel fosse libertado contra todas as probabilidades matemáticas e militares, não haveria dúvida sobre quem havia dado a vitória. Seria impossível Israel se gabar de que sua própria força os havia salvado. A glória iria para onde pertencia, a Deus. Esta é uma lição que se aplica muito além do contexto militar. Frequentemente, Deus nos coloca em situações onde somos forçados a confiar completamente nele porque todas as soluções humanas foram removidas. Ele reduz nossos recursos até chegarmos ao ponto onde é impossível confiar em nós mesmos. E é precisamente nesse lugar de absoluta dependência que seu poder pode ser mais plenamente manifestado. Gideão agora estava nessa posição. Não havia mais espaço para confiar em números militares. Não havia estratégia humana que pudesse explicar como 300 homens venceriam dezenas de milhares. Ou Deus interviria sobrenaturalmente, ou eles seriam completamente aniquilados. Não havia meio termo. O encorajamento divino. Deus conhece nossas fraquezas mesmo após todos os sinais,
milagres e confirmações, mesmo após Deus reduzir o exército exatamente como havia dito que faria, Gideão ainda estava com medo. E Deus sabia disso. Antes da batalha, Deus disse algo revelador a Gideão: se ainda temes descer, desce com Pura, teu moço, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, serão fortalecidas as tuas mãos, e descerás ao arraial. Note a compaixão nesta instrução. Deus não repreendeu Gideão por seu medo contínuo. Não o criticou por ainda duvidar. Não questionou sua qualificação para a liderança por causa de sua insegurança persistente. Em vez disso, ofereceu encorajamento adicional, dizendo essencialmente: sei que você ainda está com medo. Está tudo bem. Deixe-me lhe dar mais uma confirmação. Gideão aceitou a oferta. Junto com seu servo Pura, desceu furtivamente até a borda do acampamento midianita sob o manto da noite. O que viram deve ter sido aterrorizante e encorajador ao mesmo tempo. Aterrorizante porque confirmou visualmente a imensidão do inimigo, tendas se estendendo até onde a vista alcançava, camelos incontáveis, guerreiros por toda parte. Encorajador porque o que ouviram mudou tudo. Eles chegaram exatamente quando um soldado estava contando um sonho a seu companheiro. Tive um sonho. Um pão de cevada rolava pelo arraial dos midianitas, chegou até a tenda, de tal modo a feriu que caiu, virou-a de cima para baixo, e ficou caída. O companheiro imediatamente interpretou o sonho. Não é isto senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Este momento é extraordinário por várias razões. Primeiro, revela que a fama de Gideão havia se espalhado até o acampamento inimigo. Os midianitas sabiam quem ele era e o consideravam uma ameaça, apesar de ter apenas 300 homens. Segundo, o próprio inimigo estava reconhecendo que Deus havia entregado a vitória a Gideão. Eles já estavam psicologicamente derrotados antes da batalha começar. Terceiro, Deus havia plantado esse sonho e essa interpretação especificamente para encorajar Gideão no momento exato em que ele precisava. O simbolismo do sonho também é rico. Um pão de cevada era a comida dos pobres, dos insignificantes. Perfeitamente representava Gideão e seu pequeno bando contra o poderoso acampamento militar simbolizado pela tenda. E esse humilde pão de cevada virava tudo de cabeça para baixo. Quando Gideão ouviu isso, algo nele finalmente se solidificou. A Bíblia diz que ele adorou. Ali mesmo, na escuridão, na beira do acampamento inimigo, Gideão finalmente rendeu completamente suas dúvidas e medos. Voltou ao acampamento israelita transformado, proclamando com nova autoridade: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Era a mesma mensagem que Deus havia lhe dado repetidamente, mas agora Gideão a proclamava com convicção pessoal. Não estava mais apenas repetindo palavras que Deus havia dito. Ele realmente acreditava. A transformação de um homem temeroso debulhando trigo num lagar escondido em um líder confiante proclamando vitória estava completa. Este episódio nos ensina algo crucial sobre como Deus trabalha conosco. Ele é extraordinariamente paciente com nossas fraquezas. Não espera que sejamos imediatamente perfeitamente corajosos ou que tenhamos fé inabalável desde o início. Ele caminha conosco através de nossos medos, fornece a confirmação que precisamos, fortalece nossa fé gradualmente através de experiências progressivas de sua fidelidade. Gideão não foi repreendido por precisar de encorajamento adicional. Foi amado através de suas inseguranças até chegar ao ponto onde estava verdadeiramente pronto para o que Deus o havia chamado para fazer. E agora, finalmente, a batalha impossível estava prestes a acontecer. A estratégia é divina. Tochas, jarros e trombetas. A estratégia que Deus deu a Gideão para a batalha foi tão não convencional que desafiava toda a lógica militar. Não havia espadas empunhadas, não havia formações de batalha elaboradas, não havia ataque frontal contra o inimigo. Em vez disso, havia tochas, jarros de barro e trombetas. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 companhias de 100 homens cada. A cada homem foi dado equipamento idêntico: uma tocha, um jarro vazio de barro para esconder a tocha, e uma trombeta. Nenhuma arma convencional é mencionada explicitamente como parte do plano inicial, embora os homens certamente carregassem espadas.
As instruções eram específicas. Deveriam cercar o acampamento midianita durante a vigília do meio da noite, quando os guardas estavam mudando e a vigilância estava no seu ponto mais fraco. Deveriam manter as tochas acesas escondidas dentro dos jarros para que a luz não fosse vista enquanto se posicionavam. Deveriam observar Gideão, e quando ele e seus homens quebrassem seus jarros e revelassem suas tochas, todos deveriam fazer o mesmo. Quando ele tocasse sua trombeta, todos deveriam tocar suas trombetas. E então deveriam gritar: Espada do Senhor e de Gideão. Vejam a genialidade desta estratégia. Era puramente psicológica, projetada para criar confusão e pânico máximo. Os midianitas acordariam no meio da noite com o som de centenas de trombetas ecoando ao redor de todo o seu acampamento. Veriam luzes aparecendo simultaneamente em todas as direções, não um ponto de ataque óbvio que pudessem contra-atacar, mas cercados completamente. Ouviriam gritos de guerra vindos de todos os lados. Na escuridão da noite, sem comunicação moderna, sem capacidade de avaliar rapidamente quantos atacantes havia, o pânico seria instantâneo. Os midianitas assumiriam que cada tocha representava não um único soldado, mas uma companhia inteira. 300 tochas pareciam 300 companhias, dezenas de milhares de soldados. A vigília do meio da noite foi escolhida estrategicamente. É nesse momento que o corpo humano está no seu ponto mais baixo de alerta, quando os reflexos são mais lentos, quando a capacidade de processar informação e tomar decisões racionais é mais comprometida. Acordar repentinamente nesse momento com barulho ensurdecedor e luzes por todos os lados criaria desorientação máxima. E funcionou perfeitamente. Quando Gideão e seus homens executaram o plano exatamente como instruído, quebrando os jarros simultaneamente, revelando as tochas ardentes, soprando as trombetas e gritando seu grito de guerra, o caos resultante foi absoluto. A Bíblia registra: e todo o arraial alvoroçou-se, e gritaram, e fugiram. Mas não foi apenas fuga caótica. Na confusão total da escuridão, incapazes de distinguir amigo de inimigo, os midianitas começaram a atacar uns aos outros. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Imaginem a cena: dezenas de milhares de guerreiros acordados abruptamente, vendo luzes por toda parte, ouvindo trombetas de todos os lados, sem liderança coordenada porque estavam completamente desprevenidos, sem capacidade de avaliar a situação na escuridão. Alguns tentam fugir, outros tentam lutar, e na confusão massacram uns aos outros pensando que estão lutando contra os israelitas. Os 300 homens de Gideão apenas permaneceram em suas posições ao redor do acampamento, mantendo as tochas erguidas, continuando a tocar as trombetas, gritando seu grito de guerra. Não precisaram lutar diretamente. Deus estava lutando por eles através da confusão que havia criado entre os midianitas. O exército midianita se desintegrou completamente. Fugiram em pânico total na direção do vale, tentando escapar daquilo que pensavam ser um exército israelita massivo. E foi então que Gideão convocou reforços, não para lutar a batalha principal, que Deus já havia vencido através dos 300, mas para perseguir o inimigo em fuga e completar a vitória. Homens das tribos de Naphtali, Aser e todo Manassés foram convocados. Gideão também enviou mensageiros a Efraim para que ocupassem os vales do Jordão e impedissem a fuga completa dos midianitas. O que começou como uma operação de 300 homens tornou-se uma mobilização nacional, mas apenas depois que Deus já havia garantido a vitória de uma maneira que não deixava dúvida sobre quem era o verdadeiro general. A estratégia divina havia funcionado perfeitamente. 300 homens com tochas, jarros e trombetas derrotaram dezenas de milhares de guerreiros armados. Era impossível explicar isso através de táticas militares convencionais. Era inegavelmente sobrenatural, e Israel não tinha escolha senão reconhecer que foi Deus quem os havia libertado. A vitória completa, perseguição e libertação. A batalha inicial foi apenas o começo. Após o pânico inicial que dispersou o acampamento midianita, seguiu-se uma perseguição intensiva que demonstrou que Deus não estava interessado em uma vitória parcial, mas em libertação completa. Gideão e seus 300 homens, embora exaustos, continuaram a perseguição. A Bíblia especificamente menciona que eles estavam cansados, mas ainda perseguindo, uma frase que captura perfeitamente a determinação necessária para transformar uma vitória inicial em libertação duradoura.
Não era suficiente dispersar o inimigo, era necessário garantir que não pudessem se reagrupar e retornar. Durante esta perseguição, Gideão enfrentou desafios adicionais que revelaram tanto a política humana mesquinha quanto a fidelidade divina contínua. Quando pediu comida para seus homens exaustos nas cidades israelitas de Sucote e Penuel, os líderes dessas cidades recusaram ajuda, questionando se Gideão realmente derrotaria completamente os reis midianitas. Era uma recusa covarde baseada em medo político. Eles não queriam arriscar retaliação midianita se Gideão falhasse. Gideão prometeu que voltaria para lidar com essa traição depois da vitória, e cumpriu sua palavra. Mas primeiro, havia uma missão a completar. A perseguição os levou para além do Jordão, onde Gideão capturou 2 reis midianitas, Zebá e Salmuna, junto com os remanescentes de seu exército, cerca de 15.000 homens dos 120.000 que originalmente haviam invadido Israel. A destruição do exército opressor foi quase completa. Quando Gideão confrontou os 2 reis, descobriu que eles eram pessoalmente responsáveis pela morte de seus irmãos em Tabor. Esta revelação adicionou uma dimensão pessoal à batalha. Não era apenas libertação nacional, mas também justiça pessoal. Gideão executou os reis, removendo permanentemente a liderança que havia atormentado Israel por 7 anos. A vitória foi total e abrangente. Os midianitas nunca mais se recuperaram como força opressora contra Israel. A Bíblia registra que foi abatido Midian diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou a cabeça. Após 7 anos de opressão brutal, fome sistemática e terror constante, Israel finalmente estava livre. E tudo começou com 300 homens seguindo um plano aparentemente ridículo com tochas, jarros e trombetas. A impossibilidade matemática e militar da vitória tornava inegável que foi Deus quem lutou por eles. O teste da vitória. Recusando a coroa, vitória pode ser tão testadora quanto derrota, talvez até mais. É fácil permanecer humilde quando você está escondido em um lagar, debulhando trigo com medo. É muito mais difícil permanecer humilde quando você acabou de libertar uma nação inteira e é celebrado como herói. Após a vitória dramática, os israelitas vieram a Gideão com um pedido que parecia razoável: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Eles queriam estabelecer uma dinastia, fazer de Gideão seu rei permanente. Era uma oferta tentadora. Gideão tinha acabado de provar sua liderança de maneira extraordinária. Havia libertado Israel de 7 anos de opressão brutal. Tinha todo o capital político necessário para estabelecer uma monarquia. Muitos homens em sua posição teriam aceitado sem hesitar, racionalizando que era seu direito, que tinham conquistado através de suas ações. Mas Gideão deu uma resposta que revelou que, apesar de todos os seus medos e inseguranças anteriores, ele havia aprendido a lição fundamental que Deus estava ensinando através de toda essa experiência: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Esta resposta é profunda. Gideão reconheceu que a vitória não foi sua para capitalizar. Ele foi apenas o instrumento através do qual Deus operou. Aceitar a realeza seria reivindicar glória que pertencia a Deus, seria transformar um ato de libertação divina em fundamento para poder político humano. Infelizmente, a história de Gideão não termina perfeitamente. Embora tenha recusado a realeza apropriadamente, ele cometeu um erro significativo que manchou seu legado. Usando o ouro capturado dos midianitas, fez um acento agudo fode, uma vestimenta sacerdotal, que colocou em sua cidade natal. Os israelitas começaram a adorar este acento agudo fode, transformando um objeto religioso em ídolo. A Bíblia diz explicitamente que isso se tornou um laço para Gideão e para sua casa. Este final complexo nos lembra que mesmo líderes fiéis são humanos e falíveis. Gideão acertou no teste mais importante: recusar poder político que não lhe pertencia. Mas tropeçou ao criar algo que inadvertidamente levou o povo de volta ao tipo de idolatria que ele havia confrontado no início de sua jornada. Ainda assim, o veredicto geral sobre o reinado de Gideão foi positivo. Assim, foi abatido Midian diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou a cabeça. E a terra ficou em paz 40 anos nos dias de Gideão. 40 anos de paz após 7 anos de opressão brutal.
Esse foi o legado duradouro de um homem que começou sua jornada escondido em um lagar. Lições eternas. O que esta história nos ensina hoje é a história de Gideão, embora acontecida há mais de 3.000 anos, ressoa poderosamente com pessoas em todos os tempos e lugares porque toca em verdades humanas e espirituais universais. Que lições podemos extrair desta narrativa extraordinária para nossa própria vida? Primeira lição: Deus frequentemente escolhe os improváveis. Gideão não era a escolha óbvia para libertar Israel. Não tinha credenciais impressionantes, não vinha de família poderosa, não possuía carisma natural de liderança. Era, em suas próprias palavras, o menor na família mais fraca. E exatamente por isso Deus o escolheu. Isto deveria encorajar profundamente qualquer um que sente que não é qualificado, preparado ou capaz o suficiente para o que Deus está pedindo. Suas deficiências não o desqualificam, elas podem ser exatamente porque Deus quer usá-lo, para que fique claro que qualquer sucesso vem dele, não de capacidade humana. Segunda lição: Deus vê nosso potencial, não apenas nossa condição atual. Quando o anjo chamou Gideão de homem valente e valoroso, não estava descrevendo o que Gideão era naquele momento, estava declarando o que ele se tornaria. Gideão estava escondido, com medo, inseguro. Mas Deus via o libertador corajoso que ele seria após ser transformado por experiências de fé. Da mesma forma, Deus não está limitado pela nossa condição presente. Ele vê quem nos tornaremos quando cooperamos com seu trabalho transformador em nossas vidas. Não somos definidos por nossos medos atuais ou falhas passadas, mas por nosso potencial redentor futuro. Terceira lição: questionar honestamente não é falta de fé. Gideão questionou Deus abertamente, expressou suas dúvidas, pediu sinais múltiplos de confirmação. E Deus não o repreendeu. Em vez disso, pacientemente forneceu a confirmação que Gideão precisava. Isto contradiz a ideia religiosa de que qualquer questionamento ou dúvida é pecado. Fé genuína pode coexistir com perguntas honestas. Deus prefere nossa honestidade crua às nossas pretensões religiosas. Ele pode trabalhar com nossas dúvidas se as trouxermos a Ele. Ele não pode trabalhar com orgulho religioso que finge certeza que não possui. Quarta lição: Deus frequentemente reduz nossos recursos para aumentar nossa dependência dele. A redução do exército de 32.000 para 300 foi contra-intuitiva e aterrorizante do ponto de vista humano. Mas era necessária para garantir que a vitória fosse inegavelmente divina, não humana. Frequentemente experimentamos isso em nossas vidas. Deus permite situações onde nossos recursos são insuficientes, onde soluções humanas não funcionam, onde somos forçados a depender completamente dele. Essas não são punições, são oportunidades para experimentar seu poder de maneiras que nunca experimentaríamos se confiássemos em nossa própria força. Quinta lição: estratégias de Deus raramente fazem sentido humano. Tochas, jarros e trombetas contra um exército massivo? Do ponto de vista militar convencional, era ridículo. Mas era perfeitamente projetado para criar confusão máxima e demonstrar poder divino. Quando Deus nos pede para fazer coisas que não fazem sentido lógico, não significa que Ele não sabe o que está fazendo. Significa que seus caminhos e pensamentos são mais altos que os nossos. Nossa tarefa não é sempre entender completamente, mas obedecer fielmente mesmo quando não compreendemos totalmente. Sexta lição: vitória não qualifica para orgulho. A oferta de realeza após a vitória foi tentadora, mas Gideão corretamente reconheceu que aceitar seria roubar glória de Deus. A vitória não era sua para capitalizar. Sempre que experimentamos sucesso em qualquer área, seja profissional, ministerial, criativa ou relacional, enfrentamos a tentação sutil de assumir crédito que não nos pertence completamente. Lembrar que somos instrumentos, não originadores, mantém nossa humildade intacta mesmo em momentos de triunfo. Sétima lição: mesmo líderes fiéis são falíveis. O erro de Gideão com o acento agudo fode nos lembra que nenhum líder humano é perfeito. Todos têm pontos cegos, todos cometem erros, todos precisam de graça. Isto nos protege de duas armadilhas opostas: idolatrar líderes humanos como se fossem infalíveis, ou rejeitá-los completamente quando revelam imperfeições. Podemos honrar líderes fiéis enquanto mantemos expectativas realistas de sua humanidade. Oitava lição: libertação é possível mesmo de opressões longas.
7 anos de opressão brutal pareciam interminável para Israel. A situação parecia impossível, sem saída. E então, em uma noite, tudo mudou. Qualquer pessoa enfrentando circunstâncias opressivas prolongadas, seja abuso, vício, pobreza, doença, ou qualquer outra forma de cativeiro, pode encontrar esperança aqui. Nenhuma situação é tão impossível que esteja além da capacidade de Deus de transformar. A libertação pode vir quando menos esperamos, de maneiras que nunca imaginamos. Aplicações práticas. Vivendo os princípios de Gideão. Como podemos aplicar concretamente os princípios da história de Gideão em nossa vida cotidiana? Aqui estão algumas sugestões práticas. 1. Identifique seus lagares. Onde você está escondido, operando em medo em vez de fé? Que áreas de sua vida são caracterizadas por precaução excessiva ou evitação em vez de coragem? Reconhecer esses lugares é o primeiro passo para a transformação. 2. Enfrente seus ídolos familiares. Como Gideão teve que confrontar a idolatria em sua própria família antes de libertar Israel externamente, frequentemente precisamos lidar com problemas internos antes de abordar desafios externos. Que altares de Baal existem em sua vida? Hábitos, relacionamentos, prioridades que competem com sua lealdade a Deus. 3. Pratique obediência mesmo quando com medo. Gideão derrubou os ídolos à noite porque tinha medo. Não foi corajoso, foi obediente apesar do medo. Coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Que passo de obediência você sabe que precisa dar, mesmo que seja assustador? 4. Busque confirmação quando necessário. Se você está inseguro sobre direção, não há vergonha em buscar confirmação através de oração, conselho sábio, circunstâncias providenciais. Deus não se ofende com nossa necessidade de confirmação quando estamos genuinamente buscando sua vontade. 5. Confie em processos que não fazem sentido. Quando Deus pede algo que parece contraintuitivo ou ineficiente, considere que Ele pode estar fazendo algo mais profundo que você entende no momento. Está disposto a seguir direção divina mesmo quando não compreende completamente a lógica? 6. Aceite redução de recursos como oportunidade espiritual. Quando circunstâncias reduzem seus recursos, financeiros, relacionais, físicos, em vez de apenas ver como problema, pergunte se Deus está criando oportunidade para você experimentar seu poder de maneiras novas. 7. Recuse crédito que não lhe pertence. Quando experimenta sucesso, pratique ativamente reconhecer todas as formas de ajuda, providência e graça que contribuíram. Compartilhe crédito generosamente. Aponte para Deus verbalmente. 8. Mantenha vigilância após vitória. Os maiores tropeços frequentemente vêm após vitórias significativas, quando baixamos nossa guarda. Depois de sucesso importante, intencionalmente mantenha a humildade, busque prestação de contas, e evite armadilhas de orgulho. A batalha é impossível e nossas batalhas impossíveis. A história de Gideão e seus 300 guerreiros não é apenas uma narrativa histórica fascinante sobre uma batalha antiga. É um testemunho atemporal sobre como Deus opera através de fragilidade humana para realizar seus propósitos impossíveis. Cada um de nós enfrenta nossas próprias batalhas impossíveis, situações em nossas vidas que parecem intransponíveis do ponto de vista humano. Podem ser lutas financeiras que parecem insuperáveis. Podem ser diagnósticos médicos que parecem desesperadores. Podem ser relacionamentos quebrados que parecem irreparáveis. Podem ser vícios que parecem inquebráveis. Podem ser chamados divinos que parecem absurdamente além de nossas capacidades. A história de Gideão nos diz que impossibilidade humana é o contexto perfeito para a intervenção divina. Que fraqueza reconhecida é o pré-requisito para a força divina. Que quando somos reduzidos ao ponto onde não temos escolha senão confiar completamente em Deus, estamos posicionados perfeitamente para testemunhar seu poder. Gideão começou escondido em um lagar, aterrorizado e inseguro. Terminou libertando uma nação inteira de 7 anos de opressão brutal. Entre esses dois pontos estava uma jornada de fé progressiva, de obediência tremendo, de dependência radical em um Deus que se especializa em usar os fracos para confundir os fortes, os tolos para envergonhar os sábios, os poucos para derrotar os muitos. A mesma transformação está disponível para você.
O mesmo Deus que encontrou Gideão em seu medo e o transformou em libertador pode encontrá-lo em suas inseguranças e limitações e fazer algo extraordinário através de você. Não porque você é especial, mas porque Ele é poderoso. Não porque você é qualificado, mas porque Ele é capaz. Não porque você é suficiente, mas porque Ele é mais do que suficiente. As probabilidades contra 300 homens com tochas derrotando dezenas de milhares de guerreiros armados eram astronômicas. Impossível, ridículo, e exatamente o tipo de situação que Deus ama usar para demonstrar sua glória. Quais são as probabilidades impossíveis que você enfrenta hoje? Que batalha você está enfrentando que parece completamente além de suas capacidades? Que chamado você tem evitado porque sabe que é inadequado para a tarefa? Talvez seja hora de parar de esconder no lagar. Talvez seja hora de ouvir Deus chamá-lo de valente e valoroso, não porque é o que você é agora, mas porque é o que você se tornará através dele. Talvez seja hora de obedecer mesmo com mãos trêmulas. Talvez seja hora de aceitar que suas qualificações não importam tanto quanto sua disponibilidade. A vitória de Gideão não foi sobre táticas militares superiores ou força numérica. Foi sobre um Deus que se deleita em fazer o impossível através dos improváveis. E esse Deus não mudou. Ele ainda procura pessoas comuns, cheias de medos e inseguranças, dispostas a confiar nele o suficiente para tentar algo impossível em sua própria força. 300 homens mudaram o curso da história de Israel em uma noite. Não porque eram especiais, mas porque serviram a um Deus que é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos de seu poder. Sua batalha impossível pode ser exatamente a oportunidade que Deus está esperando para demonstrar que Ele ainda está no negócio de fazer o extraordinário através do ordinário, o milagroso através do mundano, o impossível através dos improváveis. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você está disposto a deixar Deus ser capaz através de você. Gideão estava. E quando estava, uma nação inteira foi libertada por 300 homens com tochas, jarros e trombetas. Que equipamento improvável você tem em suas mãos? Que recursos insignificantes Deus pode estar pedindo para você usar? Não despreze os pequenos começos. Não descarte suas limitações como desqualificações. Na economia de Deus, fraqueza reconhecida é o material de construção preferido para milagres. A batalha impossível de Gideão tornou-se possível não quando ele encontrou mais soldados, melhores armas ou estratégias superiores. Tornou-se possível quando ele finalmente confiou que Deus realmente estaria com ele, que Deus realmente lutaria por ele, que Deus realmente faria o que prometeu fazer. E essa mesma fé transformadora, essa mesma confiança radical, essa mesma dependência total, está disponível para você hoje, para suas batalhas impossíveis, para suas circunstâncias desesperadoras, para seus chamados intimidantes. Talvez seja hora de sair do lagar. Talvez seja hora de quebrar alguns jarros, acender algumas tochas e tocar algumas trombetas. Talvez seja hora de descobrir o que Deus pode fazer através de alguém tão improvável quanto você. Porque se há uma lição clara da história de Gideão e seus 300 guerreiros, é esta: com Deus, 300 é mais do que suficiente. Com Deus, o improvável torna-se imparável. Com Deus, a batalha impossível já está vencida antes de começar. E essa verdade é tão poderosa e relevante hoje quanto era há 3.000 anos, quando um homem assustado escondido em um lagar tornou-se o libertador de uma nação inteira. Sua história impossível está esperando para ser escrita. Tudo começa com a disposição de confiar em um Deus que se especializa em impossibilidades.